mágoas dolorosas o suficientes no outro para que a pessoa pense qualquer coisa do tipo: será que essa pessoa se sente tão decepcionada nesse relacionamento como eu me sinto decepcionado com essa pessoa nesse relacionamento? Então, o fechamento narcísico é tão grande e a hipersensibilidade narcísica igualmente grande, que faz com que a pessoa refugiada num esconderijo da mente fique dali, torturando o objeto, sentido como um objeto que quebrou o pacto, mas sem que consiga resolver sua relação com o objeto. Porque para resolver essa relação com o objeto ofensor, e sentido como o algoz, aquele que traiu o pacto, essa pessoa teria que entrar em contato com suas idealizações do objeto. Então não é só idealizações do ego da pessoa, um ideal de ego que ela construiu e acredita ser esse ideal de ego. Ela teria também que entrar em contato com a realidade do outro, perceber sua dependência do outro, eventualmente até sua inveja do outro, e reconhecer que existem outras pessoas no mundo além dela, e que efetivamente ela não é de antemão para o outro o objeto de culto, objeto de devoção, ou que o outro não existe no mundo para ovacioná-la ou incensá-la. Para reverenciá-la como se fosse um Deus. Então, desistir desse lugar e se enlutar deste lugar, como Freud chamava de Sua Majestade o bebê, né? Renunciar às necessidades infantis de se ver como uma majestade, como um Deus, né? É o passo necessário para que o indivíduo aceite se relacionar com a realidade, né? E que não transforme a sua mágoa, né, como a referência do mundo, da vida e do outro. Reconhecer que todos nós nos magoamos mutuamente, que nós traímos os nossos pactos, sim, prometemos e não podemos cumprir, porque a vida pode nos trazer uma série de inesperados e imprevisíveis, né? Reconhecer que na mandala da vida o inesperado e o imprevisível, né, compõem essa mandala. Aceitar a possibilidade de que os meus melhores sonhos não foram realizados e eu estou triste e me enluteço por isso, mas aceito essa realidade, compreendendo que a vida é exatamente assim, do jeito que a vida é. Há perdas, há separações, há pactos que são quebrados, pessoas amadas vão embora, nos trocam por outras pessoas, e que tudo isso demanda dor, sim, experimentar sofrimento, sim, e aceitar isso, mesmo sofrendo, como um dado natural da vida, e permitir que o sofrimento faça o trabalho dele, até que as projeções ou os investimentos libidinais sobre o objeto voltem totalmente para dentro de mim, e que ao acabar esse processo de retorno da libido do objeto para dentro de mim, termina então o luto, e eu então disponibilizo essa energia para viver outros relacionamentos e continuar a buscar a felicidade realisticamente. É a isso que nós chamamos de ser saudável mentalmente, que implica um grau de sofrimento importante. No refúgio psíquico, onde o ressentimento e a mágoa dominam e controlam a relação do indivíduo com o mundo, esse cenário ele não existe. Então a pessoa se autotortura, tortura o outro e fica paralisado nesse processo. O resultado disso é a solidão. O resultado disso é o fechamento.
O resultado disso é um estado contínuo de medo que todo tempo faz com que o indivíduo avalie se é seguro ou se não é seguro estar ali. Mas quando, ou desde quando as coisas são seguras, né? Quem pode afirmar categoricamente de que os relacionamentos são seguros e que não haverá quebras de pactos? Quem pode afirmar categoricamente isso? A vida não é perfeita, né? Então, essa expectativa, né, ela esconde um pânico do colapso. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o pânico do colapso do eu, que colapsa, né, não no sentido de adoecer, esse é um dado de grande importância, né? Quando ele colapsa, ele não adoeceu, pelo contrário, ele colapsa porque finalmente foi capaz de lidar com a realidade. Finalmente a realidade penetrou no refúgio, no esconderijo psíquico onde o indivíduo se encontrava, e as suas defesas não conseguem mais manter a tênue estabilidade que elas mantinham, fazendo com que o indivíduo conseguisse se manter mais ou menos em pé, mais persona, mais máscara de equilíbrio do que autenticidade propriamente dita. Mas de qualquer forma mantinha o indivíduo em pé, essa persona idealizada. Então o colapso pulveriza isso e coloca o indivíduo frente a frente com a realidade. O pânico do colapso é o pânico, na verdade, da realidade. No entanto, o colapso é o melhor indicador de que o indivíduo tem uma chance agora de, ao invés de se manter mais refugiado ainda, mais ensimesmado ainda dentro desse refúgio psíquico, se abre a chance, porque está sofrendo, né, do indivíduo simplesmente fazer aquilo que o indivíduo sempre temeu, que é aceitar a realidade tal como ela é. É isso que cura a todos nós.